Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar então a respeito dos sistemas genitais ou sistemas reprodutores, né? E hoje nós vamos falar do sistema genital masculino e do feminino, tá? Gente, eu gostaria de relembrar uma coisa com vocês. Nós entramos hoje no nosso último sistema de estudo, né? Os últimos, masculino e o feminino. Então, aqui a gente encerra as nossas aulas teóricas, né, com os sistemas, e a partir da próxima semana a gente já tem as apresentações dos trabalhos do A2 e as nossas aulas práticas, elas serão aulas de revisão dos sistemas, tá, que a gente viu, então eu vou dar o feedback para vocês dos sistemas que a gente estudou, então vai ser uma forma de a gente dar uma compilada em tudo, tá? E também vamos estudar os membros, né, especificamente os superiores e os inferiores, e mais específicos os ossos, né, tanto do carpo quanto do tarso, que é uma parte que ficou para ser a última parte da prática, tá? Então, bora lá hoje para o nosso último sistema, né, o masculino e o feminino. E daí a gente vai começar então hoje, né, dando a prioridade para as mulheres em primeiro lugar, e daí a gente vai começar falando então sobre o sistema genital feminino, tá? Bom, gente, então o que é interessante a gente primeiramente pensar, né? A gente tem duas formas de chamar esse sistema. A gente vai conhecer como sistema genital, assim como também a gente escuta falar sistema reprodutor, mas uma das principais funções, né, desse sistema é justamente garantir a reprodução, a perpetuidade, né, da nossa espécie. Então, a partir do momento que a gente começa a entender que para que a gente tenha essa perpetuação da espécie, a gente precisa de ter a produção dos gametas. Então, vai ser um sistema onde a gente vai ter a produção dos gametas, a condução deles até a gente ter o processo de fecundação e também o abrigo de um novo ser. Então, quando a gente traça, né, um paralelo, uma comparação entre o sistema reprodutor masculino e o feminino, a gente já sabe que ambos vão produzir gametas, obviamente, que com características diferentes, né, células diferentes, vão conduzir esses gametas, e uma diferença do feminino é justamente essa capacidade de gestar, de gerir, de abrigar um novo ser, tá? E daí a gente vai ter dentro do sistema reprodutor feminino, assim como no masculino também, a gente vai ter os órgãos, né, que são específicos para a produção dos gametas, a gente vai ter os órgãos que são auxiliares e que vão cooperar nesse processo de reprodução. Então, um dos órgãos, né, auxiliares que a gente vai ver no feminino vai ser as glândulas mamárias, tá? E a gente tem também, né, outros órgãos auxiliares aí, como, por exemplo, a vagina, o útero, as tubas uterinas, que são também considerados órgãos auxiliares. E uma vez que os órgãos que realmente, né, são produtores, ou seja, que vão produzir os gametas, no feminino vai ser o ovário, tá? Bom, então quando a gente pensa na localização do sistema genital feminino, a gente vai ver, né, que o sistema genital, tanto masculino quanto feminino, ele vai estar encaixado, né, protegido pelos ossos do quadril. Então, aqui no caso, a gente vai ver, né, eu trouxe o esqueletinho aqui um pouquinho mais para frente, para vocês visualizarem. Então, nós temos aqui os ossos do quadril, né, o ilho, o isquio, e aqui nessa região aqui, ó, que eu tenho a pubis, é uma das regiões onde a gente vai ter mesmo, né, a parte dos genitais, sejam eles, né, masculino ou seja feminino, em que a gente consegue ter um apoio, né, principalmente o pênis masculino vai ter um apoio aqui na região do pubis, que é onde vai favorecer a ereção, e nós, mulheres, a gente também tem,
né, um local de ereção, né, que é o clítoris, que também vai ficar apoiado nessa região dos ossos do quadril, especificamente na pubis, tá? Então, o que acontece, gente? O nosso sistema genital, como todos os outros órgãos que são essenciais para a nossa vida, eles ficam super protegidos por ossos. Então, nesse caso, o sistema vai estar protegido, né, encaixado dentro da cavidade pélvica, tá? E daí a gente vai ter, né, essa localização aí, né, contando ali, então, dentro dessa região, nessa figurinha que vocês conseguem visualizar aí, ó, que a gente tem, então, aí os ossos do quadril, né? E a gente tem encaixado ali os ovários, as tubas e o útero, né? E que a gente consegue visualizar que eles também vão estar bem próximos ali, né? Entre a bexiga e entre o reto também, nessa cavidade abdominal, né? E próximo aí da cavidade pélvica, tá? Então, aqui a gente já consegue visualizar nessa foto, né, a localização e o encaixe mais especificamente desse órgão, tá bom? Bom, como eu falei com vocês, a gente também pode traçar uma divisão para o nosso sistema genital feminino. Daí a gente tem, né, no reprodutor feminino, órgãos internos e órgãos externos. Obviamente que o interno a gente não consegue, né, visualizar, conforme a gente viu a foto ali atrás, então vai estar encaixado na nossa cavidade abdominal, né, na cavidade pélvica, e a gente tem os externos, que é o que a gente visualmente vê, né, externamente ao nosso corpo, tá? Então, daí a gente consegue traçar essa divisão. Dentro dos órgãos internos, a gente tem, então, os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Então, nós temos, né, as mulheres têm 2 ovários, 2 tubas uterinas, um útero e uma vagina, tá? E a vagina, sim, é um órgão interno. A gente vai ver que a parte interna dela, o canal, né, vaginal, é um canal interno. Aquilo que a gente vê externamente, né, faz parte dos órgãos externos, né, que a gente chama de vulva, essa parte externa completa, ou então a gente chama de pudendo, tá? E aí a gente divide, né, esses órgãos externos em monte do pubis, lábios maiores e menores do pudendo, vestíbulo da vagina, clítoris e bulbo do vestíbulo, né, do vestíbulo do clítoris, tá? E glândulas vestibulares. Então, aquilo que a gente vê, toda aquela composição externa, faz parte, então, dessa divisão que a gente chama, né, a divisão maior externa de vulva, tá? Bom, então vamos começar a fazer o trabalho, né, o estudo pelos genitais femininos interno, então. Então, a gente começa pelo órgão principal, que o caracteriza, né, como sistema reprodutor. Então, na verdade, vai ser os ovários que vai ser, né, o órgão responsável por esse processo de reprodução. Então, vai ser lá no ovário que a gente vai ter a produção dos óvulos, né, e consequentemente a liberação desses óvulos para que eles sejam fecundados. Uma informação interessante, que aí a gente já traz um pouco de fisiologia aqui junto com a anatomia, né, é que nós mulheres, a gente já nasce com uma quantidade de óvulos já pronto. Então, é basicamente cerca de 150 mil, 200 mil óvulos já são pré-produzidos desde quando a gente nasce. E aí, a cada ciclo menstrual que nós temos, né, que acontece geralmente de 28 em 28 dias, a gente tem um amadurecimento desses óvulos. E, consequentemente, né, a cada 28 dias, a gente libera esse óvulo para fecundação e caso esse óvulo não fecunde, né, a gente vai ter o processo de menstruação, que nada mais é do que a eliminação daquele óvulo que não sofreu fecundação, tá? Então, olha como que acontece, então. Lá nos ovários, né, que a gente vai ter a produção, então, dos óvulos, né, que é o gameta feminino, tá? E daí a gente tem, então, 2 pares de ovários, né? Então, a gente tem um esquerdo, um direito, e eles medem aproximadamente 4 centímetros de comprimento. Além ele apresentar essa função reprodutora, os ovários, eles também apresentam uma função endócrina.
essa função endócrina é porque está relacionado à produção de dois hormônios femininos importantíssimos para o nosso sistema reprodutor e para a regulação mesmo do corpo feminino, tá? Que é o estrógeno e a progesterona. Então, como são hormônios que são produzidos pelo ovário, e o ovário é um órgão estreitamente, especificamente, né, feminino, a gente vê que caracteres sexuais, né, relacionados às mulheres, a própria implantação, desenvolvimento do embrião, a produção, né, de leite, por exemplo, quando a gente acaba tendo a fecundação de um ser e que começa a vir uma gestação, isso tudo vai ser relacionado a esses hormônios que são produzidos ali no ovário. Então, a gente vai ter esses dois ovários com função reprodutora, porque produz os gametas, e com função endócrina, porque produz esses dois hormônios femininos, que é o estrógeno e a progesterona, tá? Então, gente, aqui nessa foto a gente consegue, né, visualizar aqui, né, que a gente tem aqui, então, nessa região o ovário, tá? Esses óvulos, eles vão passando, né, por processo de amadurecimento ao longo da vida, né, e que, consequentemente, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai se modificando, ele forma-se, então, ele se amadurece, né, vamos dizer assim, forma, de fato, um óvulo. E aí, quando ele está amadurecido, ele é liberado, né, ali do ovário para as trompas, né, aonde ele vai ter, então, esse acesso aqui, né, às tubas uterinas, ok? E aí, consequentemente, ele vai vir, então, percorrendo, a gente vai ver esse processo mais para frente, até que ele consiga, de fato, chegar lá no útero, tá? Então, olha só como que acontece aqui. Então, nós vimos que aqui no ovário a gente vai ter a produção, então, desse óvulo amadurecido. Quando esse óvulo ele é liberado, ele vai chegar aqui na região, então, das tubas uterinas. As tubas uterinas, olha só, ela mede aproximadamente 10 centímetros de comprimento, né? E a gente vê que ela apresenta uma estrutura, né, aqui bem no iniciozinho dela, que se chama fímbrias, essa estrutura, tá? Essas fímbrias é como se fossem mesmo, né, esponjinhas, franjinhas, por exemplo, que ficam ali para poder capturar aquele óvulo que foi liberado pelo ovário. Então, a partir do momento que o óvulo é liberado, as fímbrias, né, vão começar a fazer esses movimentos de captura daquele óvulo. E a partir do momento que ele captura aquele óvulo, ele vai, então, se adentrar, né, para a tuba uterina, aonde ele chega aqui num processo mais, num local, né, mais alargado, vamos dizer assim, da tuba, que é chamado de infundíbulo, que inclusive é nesse infundíbulo, que como o nome já fala, né, infundíbulo, é onde que pode acontecer a fundição, né, a fertilização, o encontro do espermatozoide com o óvulo e, consequentemente, ocorrer ali a fecundação e uma fertilização. E aí, a partir desse momento que há o encontro do óvulo com o espermatozoide, a gente pode ter a fecundação, então vai ter a produção, né, do zigoto, que, consequentemente, ele continua percorrendo até ele chegar aqui no útero e ele se implantar aqui no útero, tá? Quando ele se implanta, né, aqui no útero, teoricamente ele vai implantar aí numa região da musculatura do útero que se chama endométrio, e dali vai começar a surgir, então, a produção, né, a formação da placenta e, consequentemente, aquilo ali vai servir para a nutrição daquele novo ser, tá? Então aqui a gente tem nessa região, tá, gente, das tubas uterinas, a gente vai ter essa região, igual eu falei com vocês, a primeira aqui, que é uma região mais alargada, que vai ser chamada de infundíbulo, né? Então aqui a gente tem essa tuba uterina mesmo se caracterizando, né? Uma região que a gente costuma falar que é uma região mais retinha, tá? E aqui a gente tem essa primeira região, que é o que eu falei com vocês, que é a região que a gente chama de
fímbrias, tá bom? E aí a gente tem também aqui, ó, na região mesmo da tuba, né, um local que é como se fosse uma interface, né, de músculos ali que a gente chama de istmo também, tá bom? Bom, e aqui a gente consegue visualizar com melhor detalhes, né, com maior clareza aí, como que se dá o processo, né, de encontro aí do óvulo com o espermatozoide. Então, daí a gente consegue visualizar aqui, né, que quando a mulher tem, né, uma relação sexual em que há, então, a implantação, né, desses espermatozoides aqui, a gente vai ver lá no sistema reprodutor masculino o porquê que esse espermatozoide, ele consegue, né, na verdade, percorrer todo o útero até chegar aqui nas trompas, né, melhor dizendo, nas tubas uterinas, que eu digo que quem fala ou estuda trompas de falópio, como se chamava antigamente, é porque já estudou num livro bem antigo, tá? Mas não é meu caso não, tá, gente? É tubas, eu sou novinha, tem pouco tempo que eu estudo isso, tá bom? Mas então, quando ele passa aqui, né, nas tubas uterinas, ele vai chegar nessa região aqui do infundíbulo, onde ele pode se encontrar, né, com o óvulo e, consequentemente, gerar aí uma fecundação, tá? Bom, e aí, como eu falei com vocês, né, aí nas tubas, essa região do infundíbulo vai ser essa parte alargada que também vai possuir essas fímbrias, que é como se fossem essas franjas, né? E como é uma parte alargada e tem essas franjas, é justamente também para favorecer ali a fixação e também a mobilidade, tá? Do espermatozoide. Isso é uma outra característica muito importante, porque tanto ali no restante da tuba, né, tanto no istmo quanto também na região aí da ampola, como vocês podem ver aí nas tubas, né, são regiões que a gente ainda apresenta, né, que apresenta, na verdade, ainda pregas, né, e, consequentemente, também algumas fímbrias que vão ser importantes tanto para dar mobilidade para o espermatozoide, quanto também para o óvulo, né, ou melhor dizendo, o zigoto, caso aconteça a fecundação, tá? E a gente pode ver que a parte uterina, né, é uma parte que a gente chama que seria uma parte continuada da parede do útero. Então, quando a gente chega nessa região aqui, ó, que é a região em que a tuba uterina desemboca aqui no útero, é uma região que a gente chama de ósseo uterino da tuba, tá? Então, é como se fosse a abertura aqui no útero, né? Então, a gente vai ter para os dois lados, aonde a gente vai terminar aqui o útero e iniciar a tuba uterina. Então, inicialmente, a gente tem a primeira região, que é o istmo, a região maior aqui de voltinha, né, que é a ampola, aquela região mais alargada, que vai ser o infundíbulo, aqui as fímbrias, né, da tuba, e aqui a gente tem o ovário, então, liberando os óvulos ali, tá? E daí a gente vem para uma região extremamente importante do sistema genital, que é o útero, né? Daí o útero, obviamente, vai ser um órgão ímpar, né? Então, ele é um órgão único que vai abrigar o nosso novo ser. Então, obviamente, que além também dele funcionar como um canal de acesso, né, na relação sexual, vai ser por meio dele que vai ter a passagem e o acesso para as tubas uterinas, ele também vai ser um local onde depois que aconteceu a fecundação lá na tuba, né, esse zigoto vai descer e vai se implantar na parede do útero, onde ele vai começar ali a abrigar aquele novo ser, tá? E daí a gente consegue ver aqui na foto, né, que o útero, ele vai apresentar regiões, tá? Primeira região, né, vamos dizer assim, a primeira circunstância que a gente consegue ver é uma região mais interna, na verdade, e inferior do útero, que é o colo do útero, tá? A gente tem a região onde que a gente chama de corpo do útero e aqui a gente tem, então, a parte mais superior também do útero, né? Onde a gente vai ter o fundo do útero, tá? E que é interessante a gente saber que esse útero, gente, nada mais é do que um órgão que é composto por músculo. E esse músculo que vai estar ali, ele é um músculo que o tempo todo
ele vai sofrer e vai exercer contrações. Então, por exemplo, quando as mulheres, né, na época da menstruação, apresentam cólicas menstruais, nada mais é do que esses músculos, mais especificamente o miométrio, tá? Fazendo movimentações para que a gente consiga, na verdade, expelir aquele óvulo que não foi fecundado. Da mesma maneira, né, esse músculo vai atuar quando chega o momento do parto, em que a mãe precisa de expulsar o bebê. E aí o que vai acontecer? Esse músculo vai começar a exercer contrações para que a gente consiga expelir o bebê, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma camada mais interna muscular, né, do útero, que é chamado de endométrio, uma camada intermediária, né, que é chamada de miométrio, e uma camada mais externa, que é chamada de epimétrio, tá? Então, normalmente, as contrações vão acontecer ali no miométrio, e o endométrio é uma região, né, vamos dizer assim, em que a gente tem uma vascularização maior e que vai dessa região conseguir formar a placenta para poder nutrir o novo ser, tá? Então, daí a gente consegue ver, né, que a gente tem uma cavidade que a gente chama aqui, né, aqui a cavidade vaginal, então é como se fosse um tubo, né, a vagina, então ela é chamada de cavidade vaginal, e aí a gente tem aqui, na continuação, né, a gente tem a cavidade uterina, e daí as duas juntas vão formar o canal do parto, ou seja, o bebê, ele consegue se desenvolver aqui dentro do útero, e quando a gente tem, por exemplo, o momento do parto natural, ele vai passar por essa região aqui, que é o canal do parto, tá? O que acontece, gente? Como o útero, ele é um músculo, ele acontece igualzinho ao estômago, né? Igualzinho ao pulmão, ele consegue se distender e depois contrair. Então, no momento, né, da gestação, ele vai aumentando de tamanho, de volume, para favorecer, né, o abrigo para o novo ser, tá? Então, olha aí, o útero, ele vai se comunicar, né, com as duas tubas, então ele vai estar no centro ali. Então, a gente, aqui é para reforçar aquela parte que eu falei com vocês. Então, a gente tem a parte mais superior aqui de fundo do útero, aqui o corpo do útero e aqui o colo do útero, tá? Então, a gente consegue visualizar, né, no caso aqui, a região mais interna, o endométrio, a região intermediária, né, o miométrio, e aqui a gente consegue ver o canal vaginal recoberto por uma musculatura também, que é o perimétrio, tá? Então, a gente vê que o útero, ele vai ter essas subdivisões aí anatômicas, né, que são estritamente importantes para que a gente consiga tanto identificar, né, o local de gerar um novo ser, como também a gente identificar o canal de expelir, né, que seja o óvulo não fecundado, ou também uma forma de estar expelindo o ser, caso ele venha se desenvolver, tá? Então, tá aí, aqui é uma foto que a gente consegue visualizar com mais clareza, né, o desenvolvimento de um ser, caso haja fecundação. Então, vocês podem ver que ele vai se formar, né, aqui dentro do útero, tá? E a placenta, ela forma-se através do endométrio. Então, o endométrio, a partir do momento que o óvulo encosta ali, né, na parede do endométrio, o endométrio, como ele é muito vascularizado, ele vai começar, então, a formar, né, aquilo que eu já expliquei para vocês em outras aulas, inclusive, vai começar a formar ali, pegar, né, a vascularização de veias e artérias da mãe, para poder encontrar com as do filho, e, consequentemente, a placenta começa a se desenvolver aí dessa região do endométrio, tá? Bom, e aí quando a gente vai fazer, né, os exames, como por exemplo aí no caso, né, o Papa Nicolau, e que a gente normalmente analisa, né, para ver se a gente não tem nenhum tipo de infecção, por exemplo, como o HPV, né, normalmente é muito comum fazer isso, analisar se não tem câncer no útero, né, então a gente faz o Papa Nicolau como forma de preventivo. E daí, ó, o Papa Nicolau nada mais é do que a gente conseguir coletar, né,
material do colo do útero. Então, é nessa região que a gente faz normalmente, né, os exames para poder averiguar se há alguma infecção e se tem alguma coisa que está comprometendo, né, a nossa fertilidade, consequentemente podendo nos levar a consequências maiores, tá? E aí, como eu falei com vocês, a vagina ela vai fazer parte dos órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Então, a gente tem, às vezes, aquela visão errada, né? Quando a gente fala, vagina, vagina, e a gente imagina aquilo como aquela parte externa que a gente visualiza. E não, a vagina é um canal interno, tá? Que, obviamente, a gente vai ter uma abertura, né, externa que dê acesso a esse canal. Então, vai ser esse canal externo, que inclusive vai servir, né, de cúpula, né, para na hora, por exemplo, do coito, né, na hora que a gente tiver a relação sexual, tá? Então, ela vai ser esse órgão de cópula, né, do grego a gente chama, por exemplo, de bainha, então não sei se vocês já viram isso em alguma outra parte de literatura, tá? Mas tem essa mesma relação, bainha e vagina, né? E ela vai se estender desde o vestíbulo da vagina até o colo do útero. Então, vai ser aquele canal mesmo que a gente vê externamente que vai até próximo ali do colo do útero, tá? Tá vendo essa região aqui, gente, que quando chega aqui próximo do colo do útero, a gente tem uma região que a gente chama de cérvix, tá? Essa região é como se fosse uma região de limite da vagina para o início do útero. E aí vocês conseguem ver que tem tipo aqui um pedacinho, né? Vamos dizer assim, de encontro, é um canal mais estreitado, tá? Que a gente consegue visualizar aí. E aí dentro desse canal vaginal, né, a gente tem um fechamento, né, vamos dizer assim, por um tecido conjuntivo, que antigamente esse fechamento era muito valorizado, né, em questão cultural, que é esse tecido conjuntivo que é chamado de ímen. Então, obviamente que antigamente tinha aquela circunstância, né, de casou virgem, não casou virgem, e isso estava relacionado à presença, né, da mulher ter ainda esse tecido conjuntivo sem estar rompido, então ela era considerada virgem, né? E caso tivesse o rompimento, obviamente ela já passou por alguma relação sexual, tá? Mas a gente pode ver que esse ósteo, né, essa abertura, ela pode se apresentar de diferentes maneiras. Então, aqui na foto, vocês conseguem, né, visualizar aqui claramente, né, que a gente tem as mulheres que têm o ímen anular, então, consequentemente, a abertura, o ósteo, vai ser menor, mas, consequentemente, né, pode ser na primeira relação, ela pode se sentir incômodo, enfim, mas ela não tem nada que faça a subdivisão do ímen dela. A gente tem o ímen septado, né, e a gente tem ele também que a gente chama de cribiriforme. Então, teoricamente, ele todo cheio mesmo de ósteos, né, de aberturazinhas. E a gente tem aquele que a gente chama de multíparo, né, que obviamente é aquele que já passou por algum outro tipo de estresse ou até mesmo várias outras relações e até mesmo por vários partos, tá? O que vai favorecer com que ele fique mais aberto, tá bom? Bom, com relação, então, à parte externa do sistema genital feminino, a gente tem, então, essa composição externa toda que a gente consegue visualizar, que é a vulva, tá? Então, dentro da vulva, né, vamos dizer assim, dessa composição externa toda, a gente também pode conhecer como pudendo feminino, tá? E a gente divide a vulva em regiões. Então, nós temos o monte do pubis, tá bom? Vocês conseguem visualizar aqui, tá? Os lábios maiores e menores, então a gente vê aqui os lábios maiores, os lábios menores, né? O vestíbulo da vagina, né? O clítoris, que a gente vai ver aqui mais para frente, né? O clítoris e o bulbo do vestíbulo, tá? E as glândulas vestibulares. É muito importante, gente, a gente pensar, né? Vamos dizer assim, na característica, tá? Dessa vulva e o porquê. Obviamente que quando a gente vê aqui, né, a região do monte do pubis, que normalmente a gente tem os pelos ali distribuídos, é uma região que vai servir de proteção. Então, basicamente, a vulva,
toda por completo, é uma região do nosso sistema genital feminino para proteger o nosso sistema reprodutor, tá? Então, a gente tem um monte de pubis com esses pelos para poder servir de proteção. Os lábios maiores e menores também servem de proteção. Então, são dobras de pele que vão servir de proteção. E por quê? Né? É claro que se a gente for pensar, né, desde lá da nossa pré-história, a gente não andava por aí, né, as mulheres vestidas, tinha, por exemplo, calcinha, calça, né, enfim, não existia isso. Então, isso é um mecanismo mesmo, né, de proteção para o canal vaginal, essas dobras de pele, né, os lábios maiores e menores, para que a gente consiga mesmo proteger aí o vestíbulo, né, da vagina e, consequentemente, proteger o nosso sistema reprodutor, tá? E aí a gente vai ter dentro da região, né, da parte aqui da vulva, né, a gente consegue ainda aqui visualizar, né, logo aqui em cima, a região do clítoris, né, que vai ser uma região, então, que a gente fala, né, que é muito similar a uma região muito específica do genital masculino, né, porque vai ser uma região onde vai estar associado ao prazer, ao estímulo mesmo sexual, tá? Então, é uma região de muita sensibilidade feminina. Então, é como se fosse aquela região, quando comparado ao masculino, né? É a região que sofre excitação, então a região de principalmente como se fosse uma glande do pênis masculino, tá? Então, ela vai sofrer ereção, né, excitação, e vai aumentar ali o fluxo de sangue também. Então, é uma região muito sensível, tá? Então, aqui nessa foto, a gente consegue visualizar, né, o corpo do clítoris, a glande do clítoris, que seria a região mais sensível, né, do clítoris aqui, tá? E daí a gente vem com outras regiões, né, o vestíbulo da vagina, né, enfim, com outras regiões aqui que a gente consegue visualizar melhor. A enumeração aqui tá errada, tá, gente? Então, aqui no número 6 seria o vestíbulo da vagina, tá? E no número 5, que é os bulbos dos vestíbulos, é que estão aqui, tá? A numeração aqui da figura saiu errada, tá bom? E aí, como eu falei com vocês, né, a gente fecha, então, essa parte interna e externa, né, do sistema reprodutor feminino, e a gente tem esse órgão acessório do sistema reprodutor feminino, que é a mama. Então, obviamente que a mama, ela vai fazer parte do nosso sistema reprodutor, principalmente quando a gente vai pensar no processo de fecundação e de geração de um novo ser. Então, ela vai ser, sim, né, um local de estímulo sexual, ela vai ser também um local de produção, né, e liberação do leite, que vai fazer com que a gente consiga, né, nutrir o ser, caso a gente venha a gerar um novo ser, tá? Então, é um sistema que ele vai apresentar, então, os órgãos que são reprodutores, que são os ovários, vai apresentar os órgãos auxiliares, né, como, por exemplo, a tuba, o útero e as próprias glândulas mamárias que vão auxiliar em todo esse processo para que haja a reprodução, tá? Bom, e aí a gente vai, então, para o sistema, né, genital masculino. Então, assim como no feminino, o masculino ele também vai ter essa função de produção de gametas. Obviamente que quem é o gameta do sistema reprodutor masculino, né? Os espermatozoides. Então, aí a gente consegue visualizar, né, nessa foto aí, um processo de fecundação, né, do óvulo com o espermatozoide para que haja geração de um novo ser. Então, vamos pensar quem que vai fazer parte do sistema reprodutor masculino, tá? Então, no sistema reprodutor masculino, a gente tem 2 testículos, tá? Com 2 epidídimos, que a gente vai falar depois a respeito disso, 2 dúctidos ou canal, né, deferente, 2 vesículas seminais, a próstata e o pênis propriamente dito, né, e a uretra, tá? Então, a gente tem essa composição no sistema genital masculino.
Então, obviamente que vai ser um conjunto de órgãos, né, que vão emitir e introduzir o sêmen ou os espermas, né, na via do sistema reprodutor feminino durante a cópula, né? Então, consequentemente, a gente vai ver que a gente precisa desses órgãos para que haja todo um processo de produção, de liberação e, consequentemente, de ejaculação, né, de liberação desses espermatozoides, para que eles, de fato, consigam chegar, né, ao sistema reprodutor feminino e a gente ter, então, a fecundação ali, tá? Então, olhem só, dentro do sistema genital masculino, a gente tem as vias produtoras de gameta, que nada mais é do que os testículos, né? Então, assim como lá no feminino, quem produz o óvulo no feminino são os ovários. Quem produz os espermatozoides no genital masculino são os testículos, tá? Então, o local de produção vai ser os testículos. E aí, obviamente, que a gente precisa de ter as vias condutoras, né, desses espermatozoides até eles serem liberados. Então, a via condutora vai ser formada, né, por túbulos e ductos, né, do testículo, como, por exemplo, igual a gente falou, esses túbulos é como se a gente tem ali, então, né, o testículo, e dentro deles a gente tem vários tubos onde vai ser produzido esses espermatozoides e eles vão percorrer ali dentro para poder ter acesso ao epidídimo e, consequentemente, depois vai para o ducto deferente ou canal deferente, depois para o ducto ejaculatório, para a uretra, onde ele vai chegar lá no órgão de cópula, né, que é o pênis, e, consequentemente, a gente vai ter a liberação dele. Mas antes disso, a gente tem a ação das glândulas anexas, que são as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbo-uretrais, que vão estar dentro desse percurso que eu acabei de explicar para vocês, produzindo líquidos, né, que vão favorecer a fluidez, né, desse espermatozoide pelo sêmen e, consequentemente, para favorecer com que haja o encontro, né, a fecundação aí, caso a gente tenha a relação sexual, tá? Então, nós vamos começar falando do testículo. Então, lá no testículo, que é onde que vai iniciar o processo de reprodução, né, do sistema reprodutor masculino, então vai ser o local de produção do espermatozoide, né, e que essa produção, ela vai começar né, desde então na puberdade. Então já tem uma diferença do sistema reprodutor masculino com o feminino. O masculino vai ter uma produção no decorrer da vida sexual dele toda, né? E nós mulheres já nascemos com uma quantidade X de óvulos já junto com a gente. Os homens não, tá? Então eles vão estar ali sempre produzindo. E assim como os ovários, os testículos também vão apresentar duas funções, né, que vai ser a função de reprodutora, né, produzindo os espermatozoides, e uma função endócrina, né, que é a produção do hormônio masculino, que é a testosterona, tá? Então, na verdade, a gente vai ver que lá nos testículos a gente vai ter essa produção, né, tanto desses hormônios quanto dos espermatozoides, e aí a gente consegue visualizar, que eu falei antes com vocês, né, dos túbulos de produção desses espermatozoides, né? Então, eles vão percorrer por esses túbulos e, consequentemente, eles vão acessar a uma próxima região aqui, que é a região do epidídimo. O epidídimo é uma região, gente, com vários tubos também. A diferença é que esses tubos, eles estão todos enrolados, tá? Então, é como se fosse o seguinte, quando eu pego, por exemplo, né, um fio, sei lá, enrolo ele, né? O que eu vou ter? A partir do momento que eu enrolo, eu vou ter uma superfície, aliás, um volume menor, mas quando eu abro, a minha superfície é muito maior. Ele está todo lá enroladinho. Então, o epidídimo é uma região dessa que está associado à maturação dos espermatozoides que foram produzidos aqui. Então, na verdade, o que acontece, né? O espermatozoide, ele é produzido aqui, então é como se tivesse aqui sendo produzido somente a célula e ele precisa de terminar sua formação. E o processo de término da formação dele vai acontecer aqui no epidídimo, tá? E daí a gente vai ver,
né, que vai ser nessa região do epidídimo de maturação, é que ele vai ganhar, né, velocidade, mobilidade, consequentemente ele vai conseguir acessar aí, né, o canal deferente e até ele chegar lá na uretra, né, para poder ser expelido, tá? Então, vocês conseguem visualizar aqui, né, que os testículos, eles vão ter, então, logo acima deles o epidídimo, né, que vai ser essa região de maturação, e eles estão protegidos, né, por uma bolsa que a gente chama de sacro, tá? Mas depois eu vou falar mais delas para vocês, mas no final, tá bom? E aí, como eu estava falando a respeito do epidídimo, né? A gente vê aí que é uma estrutura em forma de C, porque ela vai estar aqui assim, né? Apoiada ali nos testículos, né? Então, vai estar na borda posterior e superior do testículo e vai ser um local de armazenamento também até o momento da ejaculação. Então, como eu falei com vocês, como ele é formado por vários tubos, o que vai acontecer? Ele vai ficar ali um tempão passando por esses tubos, e enquanto ele está ali passando por esses tubos, né, sendo armazenado, ele também está se desenvolvendo, está crescendo. E uma das características que normalmente acontece ali no epidídimo é o espermatozoide terminar a formação do flagelo. Então, quando a gente pensa no espermatozoide, né, a célula, ele sai, na verdade, somente a célula, né, lá do testículo, e ele ganha o flagelo, que é o que dá mobilidade para ele, lá no epidídimo, tá? Então, é esse local de armazenamento e de maturação. Então, a gente divide, né, o epidídimo em cabeça, né, a região mais superior, corpo e cauda. Então, aqui na cauda, a gente já começa a ver, né, que é onde ele já vai começar a ser liberado para ter acesso, né, esse espermatozoide para ter acesso ao canal deferente e, consequentemente, ele ir sair para poder ser expelido, tá? Então, o próximo passo, passou do testículo, foi para o epidídimo, do epidídimo foi para o ducto deferente. O ducto, então, ele vai ter esse comprimento, né, de mais ou menos 30 centímetros. Então, é uma mangueira, né, um tubo relativamente grande, e ele vai ter essa responsabilidade, né, de conduzir o espermatozoide do epidídimo até o ducto ejaculatório, até ele ser expelido, tá? Então, é um tubo, né, relativamente comprido, é 30 centímetros. Então, ó, ele sai aqui do epidídimo e ele percorre, né, teoricamente, um tamanho, né, grande aqui do nosso sistema reprodutor, e aí ele vem até ele chegar aqui, então, né, na região onde a gente vai ver que ele vai desembocar aqui, né, na região do ducto ejaculatório, da uretra aqui, tá? E próximo aqui no ducto deferente, a gente vai ver que vão existir vesículas, né? Tanto a vesícula seminal, que vai estar, na verdade, auxiliando aí no processo de liberação do líquido seminal, tá? Então, olhem só, como eu falei com vocês, depois que sai, né, na verdade, que o espermatozoide acessa aqui o ducto deferente, passa pelas vesículas seminais, ele vai, então, chegar aqui nessa região que a gente já vai chamar de uretra. E isso é uma região bem... E a uretra, né, é bem diferente na mulher e do homem, a gente inclusive já tinha falado isso na aula de renal, em função do homem ter uma uretra maior, né, mais comprida do que o da mulher. E uma outra situação aqui, a uretra masculina, ela vai servir tanto como via urinária, como a via reprodutora também, né, de eliminação do sêmen. Já para a mulher vai ter vias diferentes, né? A via sexual diferente da via urinária, tá? Então, a gente consegue visualizar, né, que a uretra, então, vai ser esse canal comum de micção, né, de urinária, quanto também de ejaculação. E nesse caminho que eu falei com vocês, né, que a gente está vendo aqui a uretra, a gente consegue visualizar, né, que aqui, ó, eu tenho o ducto deferente chegando aqui, né, e passando aqui na região, os ductos diferentes, gente, pirei aqui. A gente está vendo, né, o ureter chegando aqui na bexiga, né, e a gente vê aqui na bexiga que a gente vai ter aqui, na verdade, né, uma ligação, né,
na uretra, tanto dá para sair a urina, quanto a ligação que está vindo dos ductos deferentes, que consequentemente vai passar por essa região toda aqui, tanto a urina quanto também o próprio sêmen, tá? Então aqui, ó, a próstata, ela vai estar numa região característica aqui, né, da uretra, que consequentemente vai auxiliar nesse processo de eliminação dos espermatozoides. Então, na verdade, né, o ducto deferente e a uretra, elas vão ter depois, né, vão ser continuação depois e vão ser locais de inserção dessas glândulas auxiliares aí, como a próstata e a vesícula seminal, tá? Então, como eu falei com vocês, né, a glândula seminal, olha onde que ela vai encontrar. Tá vendo? Vamos fazer o percurso aqui, né? Saiu o espermatozoide, saiu então do testículo, amadureceu ali no epidídimo, passou então para o canal deferente, né? E quando ele chega aqui no canal deferente, ele vai encontrar uma vesícula seminal. O que essa vesícula seminal faz? Gente, ela vai produzir um líquido viscoso, e nesse líquido vai ter ali, né, frutose e fibrinogênio. São duas características marcantes desse líquido seminal, porque ele vai servir para nutrir o espermatozoide. Então, qual que é a missão, né? Vamos dizer assim, a missão impossível quase, né? Mas que torna-se muito possível do espermatozoide? É alcançar o óvulo lá no aparelho reprodutor feminino. Para ele alcançar o óvulo, ele precisa de ter muita mobilidade, esperteza, né, para que ele consiga chegar lá. Então, para isso, a vesícula seminal, ela tá ali para produzir, né, essas substâncias aí que vão dar energia. Frutose é carboidrato. É aquele carboidrato que a gente encontra, por exemplo, né, nas frutas no geral. Então, os espermatozoides sendo nutridos com esse carboidrato, eles vão ter mais energia. Então, eles vão ter mais força mesmo para poder bater o flagelozinho deles lá e, consequentemente, percorrer o útero, a tuba uterina, para poder conseguir chegar lá, né, na região do infundíbulo, tá? Do feminino. E aí, uma outra situação, que além dessa vesícula seminal apresentar essa frutose, vai apresentar também o fibrinogênio. O fibrinogênio, gente, é uma molécula que faz com que haja como se auxiliasse, né, para coagulação. Então, é como se o fibrinogênio ele fosse igualzinho uma cola, né, um chiclete. A partir do momento que o sêmen, né, ele é ejaculado, por exemplo, dentro do sistema reprodutor feminino, ele vai colar aonde ele foi ejetado, né, ele vai colar ali na parede da cavidade vaginal, e aí aquela cola favorece já a fixação do espermatozoide ali. Dali, né, ele vai começar a ficar mais fluido depois de um tempo. Então, quando ele começa a ficar fluido, aí vem, né, os espermatozoides que já estão riquíssimos em frutose e começam a se deslocar pelo canal vaginal, pelo útero e, consequentemente, para poder chegar lá na tuba uterina. Então, a vesícula seminal é muito importante para isso, tá? Por causa desses dois fatores. E aí, fora que vai trazer a frutose e o fibrinogênio, ele vai trazer também um líquido, que é onde o espermatozoide vai conseguir ficar mais fluido ali, tá? Então, quase que 60% do sêmen, né, vai ser produzido, vai ser composto, né, a vesícula, pelo líquido seminal, tá? Que é produzido pelas glândulas seminais, tá bom? E aí depois, né, que o espermatozoide passa aqui o ducto, né, deferente passa aqui e a vesícula seminal lança esse líquido aqui, consequentemente o ducto continua seguindo, né? Aí daí aqui a gente já consegue ver, né, a bexiga encontrando com o ducto deferente aqui. Então daqui a gente já começa a ver a formação, né, da uretra. E logo aqui atrás a gente tem a próstata. Daí a próstata vai ser, né, um órgão especificamente masculino que vai produzir também um líquido que é o líquido prostático, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí com isso o espermatozoide vai alcançar então a uretra, onde ele vai ser eliminado aqui, né, lá na glande, consequentemente no corpo feminino, tá? Então olha aí a próstata, né?
Então, aqui a próstata, a gente consegue visualizar aqui a bexiga, e aí a gente vê, então, né, a uretra passando aqui, né, dentro da próstata. Então, a gente vê que a próstata vai ser um órgão ímpar, né, localizado na região pélvica, então, logo abaixo da bexiga, né, e a gente vai ver que ela vai ser responsável por produzir esse líquido prostático, tá? E ela é composta, né, por um músculo liso, um tecido fibroso e tem essa presença dessas glândulas. Então, o que a próstata faz, gente? Ela vai pegar o espermatozoide que já está diluído ali no líquido seminal, né, das glândulas seminais, e, consequentemente, vai jogar também ali o líquido prostático. Esse líquido ele vai se juntar ao esperma e isso vai ser lançado, né, no caso, na uretra, para poder ser ejaculado. Tá? Então, a próstata ela vai ter essa característica de produzir esse líquido prostático, que é um líquido que tem um odor muito forte. Então, aquele cheiro, né, característico que a gente diz, o cheiro da porra, né? Brincando aqui, gente. Mas vai ser aquele cheiro característico, né, relacionado a isso, tá? E daí a gente consegue aqui nessa foto visualizar uma próstata sadia e uma próstata que está passando por uma hiperplasia. Daí, como que normalmente, né, os homens acabam sabendo se eles têm a próstata sadia ou se estão com ela em hiperplasia? Fazendo o exame de toque. Então, vocês conseguem visualizar que aqui no reto, né, fica muito pertinho da próstata. Então, a gente tem aqui, né, a próstata, que a gente está vendo o canal, né, a uretra passando, né, aqui a bexiga. Então, por isso que uma das maneiras mais fáceis e rápidas de identificar se está tendo algum problema, né, uma hiperplasia, um câncer, por exemplo, né, e se ela simplesmente está aumentando, mas de maneira benigna, é a gente fazer, né, os homens fazerem, na verdade, o exame de toque, porque assim eles conseguem, na verdade, visualizar, né, se está tendo ali uma hiperplasia da próstata. Então, é muito importante que se faça isso, né, principalmente após os 40 anos de idade, tá? Bom, e aí como eu falei depois com vocês, né, depois que ele passa aí nessa região da próstata, a gente tem essas glândulas bulbouretrais, né? Daí essas glândulas aqui, bulbouretrais, que tá bem logo aqui abaixo da próstata, né? Ela vai ser, vão ser glândulas também que vão liberar, né, líquidos, muco, por exemplo, que vão fazer com que haja toda essa característica do sêmen, tá? Então, consequentemente, o sêmen, ele vai vir, então, ali com o espermatozoide diluído, com o muco, com o fibrinogênio, com a frutose, tudo isso para favorecer a fixação, a energia e a mobilidade desse espermatozoide lá no sistema reprodutor feminino. Uma outra coisa que é muito importante é que o canal vaginal, né, ele é um canal muito ácido. Isso é muito propício mesmo em questão de defesa do sistema reprodutor feminino, tá? E daí, o líquido prostático, ele vai ser um líquido mais básico. E daí, é justamente importante, né, a presença dele também, para que ele faça com que na hora que o espermatozoide seja lançado no canal vaginal, que é ácido, esse líquido venha, né, vamos dizer assim, reduzir a acidez do canal vaginal e, consequentemente, fazer com que o espermatozoide não morra em função daquela acidez, tá? Então, também tem essa importância. E aí a gente fecha aqui, né, com o pênis, que é o órgão, né, de cópula mesmo do sistema reprodutor masculino, né? Então, ele vai ser um órgão flácido, que vai ser irrigado por sangue, então, consequentemente, esse fluxo sanguíneo torna-o túrgido e rígido, né? O que vai fazer com que ele tenha ereção. Como eu falei com vocês, o fato do pênis estar bem... o sistema reprodutor, né, masculino está bem alojado aqui na região dos ossos do quadril e mais especificamente aqui na pubis, né, a gente consegue visualizar que o pênis ele tem como se fosse aqui na pubis uma escorazinha mesmo, né, para que ele consiga sofrer essa ereção, né, e consequentemente
ficar ereto, tá? Então, a gente consegue visualizar, né, no pênis, que ele vai apresentar 3 cilindros de tecido erétil, né, que é o que vai favorecer essa ereção, que são 2 corpos cavernosos e um esponjoso, a gente vai ver ali na frente, tá? E daí a gente vai ver que os cavernosos vão se fixar posteriormente aos ossos do isquio, né, e da pubis, e consequentemente é isso que vai fazer com que ele consiga ficar ereto, tá? E daí o corpo esponjoso, ele vai apresentar essa dilatação, que é a glande, né? E aí a gente vai ver que essas estruturas, consequentemente, elas vão se prender aí no assoalho da pelve, o que vai favorecer todo esse processo de ereção. Então, aqui a gente consegue ver, ó, o corpo esponjoso, então a gente vê que os dois, a parte, né, vamos dizer assim, do corpo esponjoso, a parte mais interna, né, as partes mais externas, que são os corpos cavernosos, né, a glande, e aqui a gente vê a raiz que está, né, vamos dizer assim, encostada aqui próximo mesmo de musculaturas e também próximo dos ossos aqui, né, da pubis e do isquio, tá? Bom, e aí agora a gente vai falar então da bolsa escrotal, que agora a gente fechou, né? Nós falamos de todos os órgãos, mas nós não falamos da bolsa escrotal, ou quando a gente fala até bolsa escrotal fica um pouco que redundante, porque escroto já é relacionado a saco, e saco já lembra bolsa, mas enfim, gente. A gente tem, então, o saco, né, que nada mais é do que o escroto, que vai ser aquele envoltório, né, de pele que vai estar ali servindo mesmo de proteção para os testículos, tá? E daí a gente vai ver que vai ser, então, essa bolsa situada atrás do pênis e abaixo aí da sínfise púbica. Então, consequentemente, né, ele vai ficar no externo do corpo masculino, a gente vai entender isso por quê. E daí a gente vê que é dividido pelo septo do escroto e cada uma das partes contém um testículo. Então, a gente tem a bolsa ali protetora com os 2 testículos lá dentro, tá? O que é importante a gente saber, como eu falei com vocês, né? Vai ser formado, então, por pele fina, pigmentada e com pelos, tá? A túnica de Dartos, que na verdade é um músculo liso, né, que é o que é a formação dessa pele, no qual que vai determinar esse aspecto mesmo do escroto, e ele consegue, como ele é um músculo, ele consegue tanto se tornar dilatado, quanto também ele se contrair. E a gente vai entender isso por quê. Então a gente fica pensando, né, por exemplo, a gente tem lá nos testículos, né, que está externo ao corpo masculino, então ele já fica para o lado de fora e vai ter essa proteção da bolsa escrotal. Isso é muito importante fisiologicamente porque a sobrevivência dos espermatozoides, elas só acontecem em função da temperatura estar girando em torno de 35, 36 graus Celsius. E daí, se eu tiver uma temperatura elevada, eu não vou ter esse processo de amadurecimento e de produção do espermatozoide. E também se eu tiver ela muito diminuída. Então, isso é uma das questões que faz, né, com que os testículos já fiquem externos ao corpo. Uma vez que a temperatura nossa, né, corporal, já gira em torno de 36, 37 graus, tá? E aí uma característica muito importante, né, da bolsa escrotal é justamente ela favorecer essa temperatura. Por quê? O que ela faz? Né? Quando se está muito frio, em dias muito frios, esse músculo liso da bolsa consegue se retrair. Daí quando retrai, né, vamos dizer que ficou o saco murcho, né? Quer dizer que você consegue fazer com que os testículos se encostem mais próximo ali do corpo masculino e, consequentemente, pegue um pouquinho mais de temperatura do corpo e favoreça a manutenção dessa temperatura. Olha que legal. E, por outro lado, quando se está muito quente, né, que a gente vê, então, que a bolsa escrotal, ela dilata, ela expande, justamente para quê? Quando ela abre e aumenta de volume, eu dou mais espaço entre um testículo e outro. E isso, consequentemente, além de eu dar um espaço entre eles, então eles já não vão ficar ali juntinhos, então a temperatura já diminui, e eu também afasto, né, esses testículos do corpo,
e, consequentemente, ele perde temperatura, tá? Então, por isso que tem muito essas diferenças, né, de volume, por exemplo, da bolsa escrotal em função de temperatura, tá? Talvez aí os meninos de plantão nunca tinham parado para pensar porque que, né, hoje tá murcho e amanhã ele tá completamente mais cheio, tá bom, gente? Então, é questão mesmo de adaptação fisiológica, tá? Então, a gente consegue, né, visualizar aí, então a gente vai ter aí os testículos, né, os dois testículos recobertos, né, pela bolsa escrotal, né, e daí a gente consegue visualizar, né, mais uma vez aí o escroto fazendo essa proteção aí para os testículos que vão ser extremamente importantes para a reprodução da nossa espécie, tá bom? Bom, gente, era só isso. Mais tarde a gente se encontra para tirar dúvidas, tá? Um abraço para vocês e bons estudos!